Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para o nosso... O que foi? Nada, eu achei interessante a madrugada. Vamos. Estamos aqui para o nosso último episódio. Está triste. E último. Cara, eu tava até pensando sobre isso hoje. Da temporada, né? Não, é da temporada. Sim, voltaremos. I will be back. Da temporada de Neemias. Da temporada de Neemias. Eu tava na academia agorinha, treinando perna. E eu tava pensando, caraca, velho, já tá acabando, maluco. Tristão isso aí, né? É triste. Mas segue o jogo, né? Na verdade, tá acabando esse episódio, né? Essa temporada, não... Eu tô feliz que a gente conseguiu fazer 9 episódios. Cara, eu tô feliz com que a gente conquistou. Deus é tô top, triste não. Cara, eu acho que... Tô achando legal. Eu acho legal que a gente chegou no 9. Lembra que teve um episódio que a gente tava falando sobre métrica daquilo que a gente acha que... pelo que a gente mede o quanto que as pessoas gostam da gente, o que a gente deve fazer, Sim. qual que é a métrica e tal. Lembro do assunto. Não lembro E aí, eu não lembro qual é o episódio. O episódio também não lembro. Não lembro. Cadê sua aliança? Eu perdi minha aliança. Eu fui fazer exame de... de ressonância. Você falou. Now everything is explained. E aí, eu preciso comprar uma aliança. Nossa. Só que eu só recebo dia 25. Então, eu ainda não tenho... Aí... Triste. Perdoa, Pri, ele não sabe o que disse. Aí Errei, fui moleque. Aí eu tava... Era o quê mesmo? Sobre a métrica, né? Quem eu tava pensando, cara, a gente chegou no último episódio, mais o último episódio, ele... Wait, som. Oi, não tô me ouvindo. Não, estou ouvindo apenas a Giovana. O som? Não estou ouvindo você também. Tá ouvindo? Não. Não? Estou ouvindo você aqui, retamente. Oi. Nós dois. Oi, agora eu tô me ouvindo. E eu tô também, estou aqui. Beleza. Aí, voltamos todos. Eu tava pensando, né? Cara, tanto de testemunho que a gente já recebeu de pessoas que foram tocadas por esse podcast, que Deus falou com elas, e também o tanto que alcançou gente do Brasil inteiro aí, gente de vários lugares que foram alcançados aí por esse podcast. Então eu tô muito feliz com esse projeto. Não, eu ia falar agora que eu tô feliz que a gente chegou no 9º episódio, porque deu certo, né? Deu certo. Era um ensaio. Era um ensaio nosso, como tudo na vida. A vida é feita de ensaio e erros. Para quem poucos familiarizados com o método científico é assim, você ensaia e erra. Exatamente. Porém, foi um ensaio que deu certo. Cara, tô feliz. Certo. É estranho alguém chegar em mim e falar assim, te vi no podcast. Eu cheguei na padaria. A menina da padaria. Você é o menino do podcast? Falei, eu mesmo. Famosinho. Desse famosinho jeito. Mas que bom, graças a Deus as coisas estão caminhando. Graças a Deus. E hoje nós vamos fechar com o capítulo 12 e o capítulo 13 de Neemias. Exactly. Esse livro, eu preciso abrir meu coração pra vocês. Corta na câmera 1. Aí, por isso que eu perguntei qual era, tá vendo? Claro, né? Claro. Eu falei lá na pregação, inclusive você vai lá no nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana, da primeira Igreja Presbiteriana de Paraná. E vai lá no ao vivo, vai lá no ao vivo e procura lá a série de sermões em Neemias. É o dia 18 que eu decorei. Dia 18? Começou? Não. O 12, de hoje, né? Não, o 12. O 12 e o 13. E aí, vocês vão lá e assistam. E veja que eu falei lá bem assim, que eu tenho por mim de que, como nós estamos muito acostumados com os filmes da Marvel, da DC, onde o mundo tá por um triz para acabar e alguém aparece e faz aquele negócio fantástico. A gente é acostumado com isso, a gente fica meio triste, né? Ou meio acanhado, vamos dizer assim, quando a gente se depara com o fim do livro de Neemias. Porque, cara... Não temos um final feliz. Não temos um final feliz. Temos o capítulo 12 como o ápice daquele povo e o capítulo 13 falando bem assim, caramba, de novo, mano. O povo de Deus é assim mesmo, né? É assim, né? Volta, cai, volta de novo. Eu gosto muito. Ontem eu tenho que, já que a gente tá abrindo o coração, você foi muito assertivo em falar uma coisa lá no culto. Ontem, eu não sei se foi ontem, vou deixar no mistério. Que dia que foi o culto? Ontem. Sim, mas... Dia 24 de julho. Ontem você falou que Deus resolveu visitar a nossa igreja. Cara, aquilo lá, eu fiquei pensando naquilo lá. Foi né? Porque aqui Neemias é mais ou menos isso, né? Deus tinha
deixar de visitar eles. Daí Neemias veio como uma providência de Deus. E depois, né? O povo de Deus começou a pecar muito, fazer tudo que é errado, e Deus, né, vai usar da sua pedagogia um pouquinho, dá uma afastadinha, né? Deixa o povo sofrer. Nada fugindo do controle dele, com certeza. Claro. Até porque era tudo, seu povo, né? E como tudo está regiamente no controle de Deus, né? Deus continua inabalável no seu trono, só que... E essa é a sistemática da vida, né? Quando você falou ontem, eu pensei. Teve momentos bons na igreja, a nossa igreja teve momentos bons, daí depois teve um momento ruim, e agora Deus resolveu nos agraciar vida, né? com a sua visita. Exatamente. Exatamente, é a vida. Giovana e sua sabedoria popular. Mas eu já estava caminhando, a gente já estava caminhando. Era essa eu gosto muito do Schopenhauer, quando ele fala de que a vida ela é um pêndulo. Eu gosto de Schopenhauer também. Né? Onde uma hora a gente está lá, outra a gente está aqui. Ele fala que o Schopenhauer, a vida é o pêndulo entre a busca e o tédio. Então, a gente sai do tédio, tipo, hoje o objetivo da minha vida é comprar um carro. E aí eu saio do tédio, porque aquilo me tira do tédio, quando a gente tem um objetivo. E aquilo vai me levando o máximo possível até a gente chegar na conquista. Quando chegamos na conquista, no momento em que conquistamos, o pêndulo volta para o tédio. Você é impulsionado, né? Você vai Exatamente. se impulsionando. Você tá parado, você conquistou uma coisa, daí você volta pro tédio. Depois você vai se impulsionar para outra coisa. Aí o meu grande questionamento sempre foi assim: tá, tudo bem, tem um certo sentido o que ele está propondo. Mas será que isso realmente é a vida? Porque você falar que em alguns momentos da vida, ou então quando você fala na busca de anseios e etc., você trazer e falar de que a busca pelo anseio, ela é um pêndulo entre o tédio e a conquista? Em certa medida tá certo. Só que a vida é muito mais ampla que isso. Só que porque eu entendi o que ele quis falar. A vida é mais ou menos assim, principalmente quando a gente leva para nossa vida com Deus. A gente coloca metas dentro de um relacionamento com Deus que quando a gente chega parece que a gente fala assim, tá bom, agora eu vou relaxar. E a gente... E em tudo, né? Por exemplo, você colocou um exemplo. Eu tenho uma meta, por exemplo. Vamos colocar metas cristãs aqui. As outras metas também são cristãs, mas eu digo mais focada dentro do nosso propósito bíblico, como ser humano voltado para Deus. Eu falo, vou orar mais. Daí, até eu chegar nesse momento que eu estou orando top do Goiás, eu vou ter o processo, que é o processo entediante, porque todo dia eu tenho que me condicionar a orar mais. Isso daí é natural, porque você tem que passar por isso. E o momento da preparação é um momento tedioso. Eu entendo que a vida realmente é muito mais ampla, mas ela inclui esses momentos também. Não, sim. De preparo, porque você vem preparando até a hora que você atinge. Mas ela é muito mais ampla, que você não pode parar, você não vai ficar sempre pensando assim, né? Mas o meu ponto é assim, esse pêndulo, para mim, é a grande manifestação da inconstância. Sim. Porque, por exemplo, vamos fazer uma campanha de oração. Eu vou botar uma meta aqui, por exemplo, de orar mais por 30 dias. Mas você tem que orar mais até você morrer, maluco. É esse lance que eu fico meio assim, e me perguntando, né, se a minha relação com Deus, até que ponto ela é inconstante. Porque, por exemplo, eu vou treinar todo dia, mano. Faça chuva, faça sol, eu vou treinar todo dia. É uma prioridade no meu dia tirar 1 hora, 1h30 para ir treinar. Não tem discussão para mim. Só que, por exemplo, sexta eu não vou treinar, porque eu vou estar com o pessoal lá. Eu não vou hoje. Você não vai hoje. Porque nem sexta, nem quinta. Ixi, essa semana tá fraca, hein? Tá ruim. Festa, né? É por causa de Deus. É só festa. Só festa. Comemoração, é assim mesmo. Assim mesmo. Aí, eu fico vendo o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, né?
Parece que tem uma hora que a gente está mais perto de Deus, tem outra hora que a gente está mais longe, tem uma hora que a gente está aqui buscando o Senhor, e depois a gente esquece de tudo que Deus fez. Parece que uma hora a gente está com o coração cheio de gratidão, outra hora a gente está com o coração cheio de ingratidão. E aí meu questionamento é assim, cara, como que a gente consegue ter uma vida de constância diante de Deus? Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 12... a gente viu lá alguns episódios atrás de que quando o muro foi terminado, salvo engano no capítulo 6 de Neemias, não teve festa. Que era algo totalmente incomum no povo de Deus, que era um povo festivo. Era um povo que sempre faz festa. Em regra geral, nas nossas igrejas tem muita festa. Se faz festa por tudo. Por que não houve festa? E a gente viu naquela circunstância de que não houve festa, porque na verdade o povo estava longe de Deus. Não tem festa. Só que agora a festa chegou. Eles chamam os sacerdotes, eles vão fazer a dedicação do muro, que é o que o Dudu tava falando agora, né? Bota lá. Você bota o lacinho vermelho, chama o prefeito da cidade, entrega a chave, corta, inaugurou. O muro tá inaugurado. Exatamente. E eles fizeram uma grande festa. Entregaram de fato aquilo para Deus, com um coração muito grato. Eles purificaram os sacerdotes, purificaram os muros, limparam os muros, fizeram tudo conforme Deus gostaria de receber aquele muro. Eles estavam do ladinho de Deus, fizeram 2 grandes procissões. Rapaz, o negócio estava bom, a festa foi boa. Cantaram muito. Tava feliz. Até chegar no ápice da festa, que era na casa de Deus. Toda a alegria daquele povo, ele se resume em estar com Deus. Poxa, a gente vai fazer toda essa festa, mas o que vale pra gente é a gente estar aqui, diante de Deus. E isso nos mostra que o povo estava com uma intimidade com Deus. Pô, as coisas mais importantes são as coisas de Deus e tal, papapá. E eles ali estavam, né? O versículo 43 diz assim, que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. E é interessante, olha quantas vezes o termo alegria se repete, né? Tanto alegria, quanto o verbo alegrar, quanto júbilo. Olha como diz. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Aquele povo, ele se encheu de tamanha gratidão que os povos em volta olharam e falaram: esse povo tem o que agradecer. Exatamente. Claro que aqui tem um aspecto missiológico, né? De que quando as pessoas veem o nosso testemunho de gratidão diante de Deus, de servidão ao Senhor, e de resposta a tudo aquilo que Deus faz com a gente, isso choca as pessoas em volta, né? Independente das circunstâncias que estão. Mas isso aqui nos mostra o quanto que aquele povo estava dentro, focado no centro da vontade de Deus. E tem momentos da nossa vida que a gente tá assim. Cara, tem momento da nossa vida que a gente fala bem assim, bicho, como diz, né? Alguns. Tem momento da nossa vida que a gente tá lá pegando na barba de Jesus. E tem outros que a gente tá... E tem outros que a gente vem. Tá longe demais, né? Mas isso é importante. Tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. É muito importante, porque, por exemplo, se você viver só nos momentos bons, você não vai saber que aquilo é um momento bom. Porque não teve um momento ruim pra você lembrar. Tipo, tá, isso é bom, isso é ruim. Por exemplo, teve acho que foi uma thread no Twitter, não lembro. Que, tipo assim, imagina que todo dia você tá comendo a sua comida favorita. Você vai enjoar dela, mesmo sendo a sua comida... mesmo sendo a sua comida favorita. É a mesma coisa na vida. Tipo assim, a gente precisa ter os momentos ruins pra gente lembrar da importância dos momentos bons. Tanto que os dois são importantes iguais. O momento bom nos leva ao esquecimento.
Exatamente. O nosso coração, ele é tão corrupto e tão enganoso de que a gente esquece que quem nos colocou nessa posição foi Deus e a gente acha que foi a gente. Pronto, eu ia falar isso. Eu acho que, assim, momentos ruins, eles vão acontecer. Acho que não é nenhuma questão de ser importante, assim. Ele é importante do ensinamento, que nos dá ensinamento. Mas, assim, a gente não procura sempre estar no momento ruim. A gente quer sempre estar no momento bom. E a ideia realmente é essa. O que mostra pra gente? Que a gente sempre vai ver um momento bom se a gente estiver sempre no centro da vontade de Deus. É isso que eles... Bom, na verdade, não necessariamente é gostoso, né? Porque se torna um tédio. Não, mas o que eu falo bom é o seguinte, a gente sempre vai estar alegre. Você estando no centro da vontade de Deus, você não vai ficar triste mesmo com as circunstâncias ao seu lado. E isso daí, que é um dos maiores ensinamentos do livro de Neemias, porque o povo tinha esquecido disso, porque ficou cativo por 1000 anos, né? Por desobediência, basicamente. Exatamente. E daí eles voltaram a obedecer, eles viram que é muito o pago da obediência, a retribuição da obediência, é a alegria infinita, seja ela de ponto de vista material, seja ela de ponto de vista interno. Quando eu estou no centro da vontade de Deus. Então, é que a gente não chegou nessa equação, e eu acho que aí o ser humano vai sempre flertar com essa ideia de que a gente sempre vai cair uma hora a gente sempre vai levantar, mas a gente não chegou nesse ponto de que se a gente entendesse que toda vez que eu estivesse sendo a vontade de Deus, mesmo nos momentos de baixa, eu ia estar alegre, eu veria uma vida melhor. Essa é a grande necessidade da nossa caminhada. A gente não conseguiu chegar nessa equação ainda. A gente tenta chegar nessa equação, mas a gente não faz. Mas o meu questionamento é assim, por que agora esses camaradas aqui tinham motivo para se alegrar? Porque eles cumpriram... Porque eles voltaram para a essência. Exatamente. Eles voltaram para a essência era eu estar com a minha vida. Aí a gente lembra do Edmilson lá, né? O STF. Sábado trabalho, família. E engraçado. Eles respeitavam o domingo pra gente, né? O sábado. Trabalhavam e cuidavam das suas famílias. Então, eles tinham o momento deles com Deus, eles criavam seus filhos no caminho do Senhor e eles trabalhavam. Só que é engraçado que a nossa métrica para isso daí, a gente só vê quando isso repercute em bênçãos materiais. Infelizmente. A gente tem esse pecado aí. Porque, às vezes, é muito difícil eu enxergar, e é um ponto de vista humano, é muito difícil eu enxergar que eu estou sendo favorecido por Deus no meio do turbilhão. É difícil. Por que você acha que Deus, então, colocou selos da sua aliança? Para que a gente enxergue os marcos. Os marcos do... Ué, você acha que Deus botou o arco-íris lá para Noé por quê? Para mostrar que ele... Noé, esse é o símbolo. Esse é o selo, né? A circuncisão era o quê? Para toda vez que o cara fosse mijar, ele visse lá. Opa, eu sou povo de Deus. A Santa Ceia. Né? A Santa Ceia, o batismo. Selos e símbolos da aliança com Deus no Novo Testamento. Mas é que hoje a gente está tão permeado por essa lógica humana que a gente acha que o único sinal de favorecimento de Deus é quando eu estou indo bem em tudo. Infelizmente. Então a gente está muito longe, às vezes eu vejo que a gente está muito longe do centro da vontade de Deus. E a grande promessa de Deus não é as bênçãos materiais. Eu acho que as bênçãos materiais são consequências do quê? Das bênçãos espirituais que eu tenho com Deus. E deu a entender, igual você falou ontem, de que Deus é um Deus pactual. Exatamente. Descansa, confia. Se você confiar e descansar plenamente, é um exercício isso. A gente fala isso constantemente aqui no nosso podcast. Se confiar e descansar plenamente, Deus vai nos favorecer. Vai nos favorecer. Só que é difícil, porque as nossas inconstâncias, porque a gente é humano, a sociedade não permite a gente enxergar isso muitas vezes. Às vezes, é o que você falou, quando eu atinjo o ápice, eu decido me afastar de Deus. Porque, né, eu sou bonzão, né? Cheguei lá, sou o cara, consegui tudo pelos meus próprios esforços, né? Daí o que Deus fala? Tá bom, né? Você é o bonzão, então... Vou te mostrar. Vou te mostrar quem que é o bonzão da parada. Exatamente. E daí você acaba... Que é o que o povo de Deus fez constantemente. Não teve festa. Por quê? Porque tava flertando com as mulheres dos outros. Mulher do povo de fora. Não, tava flertando com o inimigo. Exatamente. Não era só
Eles estavam flertando como se a vida deles estivesse de boa. Justo, perfeito. E na verdade, Deus falou, cara... É aquilo que eu sempre falo, né? Neemias se deparou com a realidade de que o que precisava se transformar ou reformar não era o muro, mas o coração do seu povo. E aqui no capítulo 12, fecha isso. Mostra que isso foi alcançado. Né? O tema da série é o quê? Reconstruindo o nosso coração. Justo. O capítulo 12 fecha fantástico. Seria o final feliz. O final feliz. Está resolvido. Aqui é o final 1. Final 1. É. A gente escolheu o final 1. Só que o problema é que o trecho de Neemias não termina aí. Justamente. O capítulo 13... 13, né? Chega, 13, né? 13 é bom. É bom mesmo. 13 é um número que... 13 é um número... Aí tem algumas coisas que acontecem depois do capítulo 12. Sexta-feira é 13. Sexta-feira é 13? Sexta-feira é 13, o número do azar nacional é 13. Não. Tudo é 13. Não, aí também... Pra você. Aí também é demais. Mas vamos lá. É 13. Tá tudo muito bom para esse povo. E aí a gente precisa voltar lá no capítulo 1 de Neemias e lembrar que na conversa... Não lembra? Ixi, agora será que é 1 ou 2? Acho que é o 2. Na conversa entre Neemias e o rei Artaxerxes, tinha um combinado. O combinado qual era? Que ele ia, mas ele voltava. Quanto tempo você vai ficar lá? Afinal, ele tinha uma função importante no reino. Muito, né? Muito importante. Não dá pra ele ficar longe muito tempo. Muito importante. E aí... Opa, agora ficou bom aqui meu microfone. Aí... Quem sabe faz ao vivo. Aí... Quem sabe faz ao vivo. Ele volta. Ele volta lá pra... Esqueci o nome da... Como é? Não sei. Esqueci o nome da cidade agora que ele tava. Não é Babilônia. Levei um branco. Não, Babilônia. Tu falou no culto. Não, falou não. Não. Tô doido. Babilônia é Nabucodonosor. Não tem nada a ver com a Artaxerxes. Suzã. Ele volta pra Suzã. E aí, como é que esse povo fica sem o seu principal líder? Desnorteado. Doido. E aqui eu quero trazer uma discussão pra gente começar a treta no nosso podcast. Já começou a treta. Cara, vamos lá. Até que ponto, e aí eu quero saber da opinião de vocês, porque eu não me insiro nessa questão. Até que ponto um líder tem a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem o bem ou a fazerem o mal? Ou a sua ausência? Porque Neemias foi embora. E depois que Neemias foi embora... Tem degringolou. Ladeira abaixo. A vaca foi pro brejo. Igual com Moisés, né? Foi? Não, mas Moisés foi pegar a lei. Então, quando ele foi pegar a lei, o povo ficou sem ninguém, tava como? Foi a vaca, foi Cara, e o pior é que, tipo assim, nem é que o povo não ficou sem ninguém, né, velho? Porque tinha Arão, pô. Então, só que até Arão, mano, até Arão. Mas aqui é interessante, eu vejo um princípio interessante aqui. O que a gente tem que entender, eu acho que hoje em dia é o seguinte: o líder, ele é uma figura importantíssima. Ele é importante, a gente precisa de liderança. Só que o que o povo tem que entender também é que as coisas têm que funcionar até quando o líder está ausente. Porque essa é a liderança moderna, né? Não, mas... Hoje o pessoal fala que a coisa boa é quando o líder sai e as coisas continuam caminhando como se ele não tivesse. Não, e não só isso. Todo mundo não sabia do princípio bíblico? Não sabia do que tinha que fazer? Por que resolveu se debandar? Porque se eu sei, eu digo assim, há momentos em que a gente não vai estar sempre perto de alguém para pedir conselho para decisão. Você vai precisar agir. E aí porque o líder, ele não é... Qual que é o único líder que tem o dom da ubiquidade? Só Deus. Só Deus está em todos os lugares. Os demais líderes não estão. Uma hora eles vão se asentar, outra não. Então as coisas a gente tem que aprender, uma vez que o povo está com o coração restaurado, sabia o que tinha que fazer, tá no centro da vontade de Deus.
foi o líder sair, e aí a gente viu que a restauração ela foi feita, só que o povo não se manteve tão firme assim diante do que eles estavam fazendo. Então, eu acho... Por isso da minha pergunta. Cara, o líder saiu, pô. Mas o líder sair, na minha cabeça, é que nem você falou. Pô, o fato de ele não estar... Fisicamente. Não muda nada o que eu preciso fazer. Com certeza. Mas por que nós não fazemos isso? Porque o ser humano, ele gosta de ser vaquinha de presépio, mano. Ele gosta de ser vaquinha, ele gosta de ter alguém pra guiar. É ruim isso daí. Na verdade, é bom você ter. Você precisa se afiliar a alguma coisa? Concordo. Sempre. Não, sim. Porque que a gente... A questão da fé. A questão do... Por que eu, de certa forma, me afiliei a isso. Movido do Espírito Santo, tudo, sim, mas eu estou afiliado a alguma coisa. Mas o ser humano tem essa falha aí do caráter, né? A gente, às vezes, quer debandar quando a gente não tem ninguém vigiando. Porque ali o Neemias era o grande vigia, do meu ponto de vista. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu fico pensando assim. Quando eu vejo essa história do capítulo 13, eu fico pensando, cara, a minha fé, ela tá fundamentada em alguém? Então, exato. Alguém quem? Esse é o ponto. O líder é importante, em certa medida, porque ele tem que direcionar, tem que guiar. Mas daí é o que eu te falo. Quando o pessoal se fundamenta muito no líder, quando o líder cai, o que acontece? Caos, pestilência, apocalipse. Não é verdade? Quando o líder está bem, todo mundo vai ver. Por isso que às vezes a falha de um líder pode ser o desastre de uma comunidade inteira. Não, total. Pode ser o desastre de uma comunidade. Então, o líder, ele tem uma figura de importância, mas daí as pessoas têm que ser ensinadas que o líder é importante, ele tem o seu papel. Só que a gente também tem o nosso papel singular. O meu papel específico, fazer o que você falou. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Eu tenho que procurar fazer o que eu falo. Quero ouvir... Lembrando. Não, eu quero ouvir você. Pô, eu, Giovana, acredito que todo mundo precisa ser liderado, assim, certo. Entre aspas. A criança pelo pai, pra ela não sair na rua fazendo o que ela quiser. Uhum. Pra ela ser educada, né? É, pra ela ser educada. Assim como, né, o povo de Deus. Porque eu acho que eles precisavam de alguém pra eles se provarem. Caramba, muito bom. Tipo assim, tá, eu não tô fazendo isso, ele tá vendo que eu não tô fazendo. E não mais, tipo, igual o Dudu falou, não porque a gente tem que fazer porque é Deus, e sim porque tem que se provar pra alguém. A impressão que eu tenho... Não sei se o Dudu vai concordar com o que eu vou falar. Fale. Mas a impressão que eu tenho, Dudu, é que todos nós temos que ter alguém aqui para chamar de Deus. E aí esse Deus bem entre aspas. Vou dar um exemplo para vocês. Não, mas a gente Todo mundo quer que o pastor seja o perfeito. Sim, sim. Cara, é a verdade, pô. Mas você sabe que... Entende? Tipo assim, pô... Às vezes, por exemplo, eu sou um cara que, às vezes, eu preciso até de um certo filtro, né? Pra poder, tipo, eu falo da minha vida e por quê? Porque na minha cabeça, eu ainda tô nesse processo de entender que eu sou pastor, né? Na minha cabeça, eu sou uma pessoa normal, que eu vivo minha vida normal, faço minhas coisas e vou pra academia. Mas você é, né? Você é. Mas exatamente. Mas assim, há uma certa expectativa das pessoas... Exatamente. Em dizer que, tipo assim, pô, mas o cara é pastor, o cara não faz isso. Mas é ilegítimo delas? Não é. Não é. Não é. Até certo ponto. Não, até certo ponto. Mas eu acho que é tudo aquilo lá, é o que a gente falou. A gente tem uma meta. A minha meta é me colocar em certa posição. Mas aí vem o princípio Spider-Man da parada. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então... Se eu me coloquei, eu não estou tirando a influência de Deus, mas estou falando do meu ponto de vista de acepção pessoal. Eu quero estar lá. Eu desejei estar lá. Eu tenho que saber que eu vou ser exigido de alguma forma. E daí, o grande problema está aí. Às vezes, se eu entendo isso e falo, não, então beleza, eu vou trazer isso tudo para mim e eu vou ser esse cara, eu vou ser esse exemplo de perfeição. Qual que é o risco que eu estou correndo? Que o povo vai espelhar tanto em mim que a hora que eu faltar... Acabou. O desastre está plantado. Exatamente. Entendeu? Esse é o lance. A gente, por exemplo... E o povo está querendo isso. Às vezes, o povo quer isso. A gente vê, por exemplo, a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, né? E aí eu estudando
estudando assim, ouvindo, eu gosto muito desse assunto, né? Pô, geopolítica pra mim é, cara, maravilhoso. E eu gosto muito desse assunto porque eles estavam falando um pouco sobre a cultura russa. E o russo tem uma parada de tipo assim, o nosso presidente tem que ser esse cara marrento. Não pode mostrar fraqueza. Ele tem que ser o Putin. Tem que ser humano. E o Putin faz questão de não parecer ser humano. Ele não quer mostrar fraqueza. O cara... Os espiões dizem que ele tá com um câncer, mas ele não pode transparecer que ele tá mal. Mas o estrategista nada... Você falou um negócio interessante, né? Não sei se você já ouviu falar do François Mitterrand, foi um presidente francês. Ele assumiu em 1981. Ele foi deixado de ser presidente em 94. Ele foi o presidente mais longevo da França, 14 anos de presidência. Ele passou os 14 anos com câncer, pô. Desde o ano 1. E ninguém da imprensa sabia. Por quê? Porque o líder não pode sangrar. Se o líder sangra, O povo sangra. todo mundo acha que vai poder fazer ele sangrar. E a comunidade fraqueja. Pronto. Mas aí o meu ponto é o seguinte. Legal. Mas o povo cedeu. Porque eles estavam sem O referencial. povo cedeu. E o que eu acho mais interessante aqui não é que o povo cedeu do dia para noite. É um processo. Sim. É um processo. E aí é que eu sempre falo. Toda vez que nós negociamos termos que não eram para ser negociados, a gente devagarzinho vai se afastando da presença de Deus. E esse é o medo que eu tenho. Eu tenho medo de... Será que eu estou me afastando da presença de Deus? O meu ponto não é assim, caramba, será que eu estou me afastando? Tipo, pô, vou cometer um pecado gigantesco, sei lá. Mas o meu medo é, será que eu estou me afastando de uma vida de relacionamento com Deus? Será que eu tô sendo só eu mesmo, né? Daqui a pouco e aí, que termos eu tô negociando da lei de Deus que não era para eu negociar? Por que eu tô falando isso? Porque o povo começa a fazer algumas coisas que são características que a gente pode trazer pra gente hoje e falar bem assim, será que eu tô com uma vida diante de Deus? Concessões. Tá todo mundo fazendo concessões. Exatamente. Porque tá muito confusa as coisas, as pessoas perderam seus referenciais. Às vezes o referencial desse povo estava em Neemias quando devia estar na palavra de Deus. Às vezes nosso referencial hoje está em vários lugares e não está na palavra de Deus. Quando a gente observa o capítulo 13, a gente vê alguns pecados aqui que são colocados, que o povo foi fazendo, até o povo está distante de Deus e Neemias chegar e falar assim, pô, o que vocês fizeram. Então, eu vou falar alguns do que estão aqui no texto. Não vou falar todos, mas vamos falar de alguns. Primeiro, talvez, pode botar aí, características de que você tá... Pode. Longe de Deus. É um corte, faz um corte. Faz o corte. Características. Não vai dar para cortar não, porque são vários, né? Mas vamos lá. Primeiro, você troca o propósito. O que eles fizeram aqui? O propósito da câmara dentro do templo era guardar os objetos para o sacrifício. E os lugares da casa de Deus tinham seus destinos que estão lá em Êxodo, Levítico, lá no Pentateuco. O que eles fizeram? O sacerdote Eliasibe pegou uma câmara grande, ou seja, uma sala grande do templo, e deu para quem? Pra Tobias, pô. Cara, quem é Tobias, mano? Vamos voltar lá. Nosso vilão. Tobias é o nosso vilão, pô. Né? Tobias é o nosso... Um dos, mas um dos principais. Como é o nome da... O Tobias é o nosso Thanos. É mais fraquinho que o Thanos, mas... Não, sim. É o Thanos. Cara, e quem fez isso? O sacerdote, pô. Mas, cara, eu vejo isso daí é tão humano, né? Porque a gente tem essa tendência a comprometer o principal. Porque o cara fez o seguinte, saiu Neemias. Ele falou, cara, se eu não me comprometer com o Tobias, pode ser que a gente volte a perder tudo que a gente conquistou.
Ele pensou nisso. Falta de fé. Eu imagino. Porque o grande problema está aí, que é o que você falou. Às vezes o líder se ausenta e a gente não tem noção do nosso propósito, do que a gente tem que fazer, e a gente acha que para manter o propósito eu tenho que me comprometer com o inimigo. Aí, assim, e daí é onde dá ruim. Por exemplo, quando a gente pensa em igreja, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não trocar o propósito da igreja. Porque, por exemplo, a igreja não é clube. Eu ia falar isso agora. O que a gente faz? Às vezes, para as pessoas não ir embora da igreja, a gente começa a fazer o quê? Comprometer propósitos da igreja. Exatamente. Para agradar os outros. Ah, fulano tá bravo com isso na igreja. Ah, então vamos fazer diferente. Vamos para agradar fulano. Ou então vamos para conformar fulano. Aí a gente pega assim... Aí dá errado. A gente vai fazer... Final do ano vai ter eleição. De presbíteros e diáconos. No final do ano. Pra gente poder não ficar sem diácono, a gente pega aquele ali que é mais ou menos, dá pro galho. Cara, mas o propósito não é esse, pô. Exatamente. É exatamente isso que você começa a negociar. Você começa, não, mas pera aí, vem pra cá, não sei o quê. Outra coisa que é feito aqui. Eliasibe começou a pegar o dinheiro da casa de Deus, do dízimo dos irmãos, e foi ajudar o Tobias. E pra não chorar. O povo é assim mesmo. Cara, mas a gente faz isso também, velho. Faz, é claro que faz. Como que a gente tá usando nosso dinheiro hoje? Claro que faz. A gente tira o nosso dízimo, velho. A gente pega o nosso dízimo que era pra dar na casa do Senhor... E faz outra coisa. E faz outras coisas. Faz, claro que sim. Então... Primeira característica de que você está se desviando, né? Vamos falar assim, ou que você está longe do Senhor. Primeiro, você trocou o propósito das coisas. Segundo, o teu dinheiro está indo para o lugar errado. E esse é um assunto tenso. Terceiro, qual é o lugar do domingo na sua vida? Será que ele tem centralidade? Muitas vezes não tem. Cara, o meu principal ponto, assim, eu tenho... Hoje é difícil. Eu tenho muito medo de falar sobre esses assuntos. Por exemplo, o dia do Senhor e tal. Não é que eu tenho medo, mas eu tenho um certo receio de eu estar sendo legalista, porque eu não gosto de ser legalista, eu tenho raiva de quem é legalista. Mas é ser legalista? Mas assim, aí o que é que eu faço? O meu ponto é, vamos para a essência da parada? Qual que é a essência do sábado? Deus fez 6 dias para você trabalhar, para você viver sua vida, para você produzir, para você caminhar. E Deus tirou um dia para quê? Para relembrar o nosso coração de quem é o Deus de tudo isso que você correu a semana inteira. E aí, a gente esqueceu disso. A gente esqueceu que o Deus é o Deus da provisão, que a gente acha que é o nosso cartão de crédito. A gente esqueceu que a gente precisa descansar, porque senão a gente vai ter piripaque. E a gente esqueceu que também é um tempo de a gente viver em comunhão com o nosso povo. Sim. E é o dia que Deus tirou para cultuá-lo. Então, mas não está faltando firmeza na gente exigir isso? Porque não é ser legalista. É você querer... Porque o diferencial da igreja está aí. Se a gente começar a comprometer tudo, por que as pessoas não querem ficar na igreja? Não faz diferença. É igual ficar em casa. Sim. É igual ficar em casa. Se eu não tenho que dispor de parte do meu patrimônio, não é dispor, devolver como uma forma de fé, de confiança a Deus, por que eu vou na igreja? Não vou. Se eu começo fulano está incomodado com certa prática da igreja que é correta, está de acordo com a Bíblia. Estou falando daquilo que é incorreto. Sim, sim. O que é correto? Eu falo, não, vamos abrir mão disso porque está incomodando um certo grupo. Não tem, a igreja vai perdendo sua essência e daí você não cativa mais as pessoas. E aí eu não falo de ser legalista, mas eu falo da gente ter firmeza do que a gente acredita. Sim, sim, sim. É firmeza daquilo que eu acredito. Mas lembra, a gente está falando de um povo que começou a negociar termos e falou, é domingo, mas bom. Mas hoje a gente está fazendo isso, falta firmeza. Domingo que vem eu vou. Sim, viver. Claro. Falta firmeza. Não, esse domingo eu não vou não, mas domingo que vem eu vou. Não, eu vou assistir pela TV. Sim. E aí ele esquece que
nos Salmos mesmo, tem várias convocações para ir para a casa do Senhor, ir para a casa do Senhor, ir para a casa do Senhor, porque a nossa fé ela é comunitária. E outra, né? Tá tudo muito interligado. Hoje, às vezes, eu não quero estar no domingo na igreja, porque vai ter um fulaninho lá que eu não gosto. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo. E daí eu não quero estar lá, porque o cara me incomoda, a presença dele me incomoda. E tal coisa, mas daí eu tô esquecendo que eu tenho que estar lá justamente por isso, porque daí a gente tem que procurar o caminho do perdão. É porque a gente não coloca como nossa prioridade. Tipo assim, não é nossa prioridade. Tipo, não vou porque tem pessoa lá que eu não gosto, mas no trabalho eu vou e porque... tem um monte de gente que eu não gosto. Não, e pode ter gente que você odeia lá, tá nem aí. Você vai. Exatamente. Até aí esse é o meu ponto. O dinheiro tem o seu lugar no meu coração. O trabalho tem o seu lugar no meu coração. E Deus está onde? Hoje Deus está descartável. Não estou falando no meu então, caso, assim, mas é isso que a gente está fazendo. Aí a minha pergunta é assim, será que a gente tem adorado a Deus ou a gente tem adorado ao quê? Eu gosto muito do Tim Keller, né? E o Tim Keller, ele fala o seguinte, que o secularismo não é a falta de fé. Secular não é falta de fé. Secular é, hoje, a pluralidade de fé. Porque hoje o nosso coração crê, o tempo pós-moderno, a gente crê em muita coisa. E dentro disso, pode ser até Deus. Deus está lá também, claro. Então, a minha fé está no fato de eu ser servidor público. Vai pingar. Porque o servidor público ele tem o seguinte, né? O mundo pode cair. Ele não tá nem aí. Agora, se atrasar um dia o salário... Greve. Ele olha pra você e fala assim, eu só tô aqui por causa da certeza que vai pingar. Isso é. A fé tá aqui. Os outros estão assim... O da iniciativa privada, né? Vamos dizer assim. O outro tá aqui. Eu tenho que trabalhar, porque senão não vai pingar. Exatamente. Aí o outro tá lá bem assim, aí a gente, vamos tratar da cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção. Que fé você tem na criação? Aí hoje em dia tem um evolucionista, tem um criacionista, tem um design inteligente, que é dentro do criacionismo. Aí dentro do criacionismo você tem um monte de vertente. Aí dentro do evolucionismo você tem mais um monte de vertente. Você crê no quê? Mas essa não foi a sacada da pós-modernidade? Tudo é válido, né? Tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. Inclusive, crer em Deus é válido. Mas porque daí eles sacaram. Porque uma vez que você... Aí eu vou usar um termo aqui. Fulanizou Deus, né? Deus é mais um dentre todas as crenças. Pronto. Então ele não tem a prioridade. Então ele pode estar aí mesclado nisso tudo. Então domingo já não tem importância. Entregar o dízimo já não tem importância. Conviver com os irmãos não tem importância. Ter o dia do Senhor não tem importância. Por quê? Porque os pecados a prioridade são todos pecadinhos. Eu acredito que a gente tá tão vazio por dentro que a gente procura qualquer coisa que vá nos preencher, mesmo que seja momentaneamente. Perfeito. Entendeu? Mas a gente admitiu que tudo pode preencher. Essa que é a Exatamente. questão. Então Deus é mais um dos elementos. Tanto é porque qual que é a maior sacada hoje no mundo moderno? Fala, não, você tem que ter fé, porque o ser humano também é espírito. Não é isso daí? E todo aí... mundo. E daí você coloca num termo amplo, tudo é espírito, então você pode preencher. É mais uma etapa do dia, mais Dudu, uma etapa do propósito seu. Hoje todo mundo tem fé. Coloca a caneca aqui, vai que esbarra e cai. Todo mundo tem fé. No mundo pós-moderno todo mundo tem fé. Aí você tem um cardápio de fé. Lá. E aí, o ser humano, o que é que ele faz? Ele cria desculpas para o seu coração para poder fazer aquilo que ele quer. Então, agora não existe uma religiosidade. Religiosidade é uma religião, é uma palavra ruim. É extremismo. Que fere os ouvidos das pessoas hoje. Mas qual é a palavra hoje que é utilizada que é como se fosse... Espiritualidade. Qual que é a diferença de religiosidade e espiritualidade? É de que eu posso ter a fé só daquilo que me agrada. Eu chamo isso de espiritualidade. Exatamente. Então vamos lá.
Todo mundo quer um Deus bom, todo mundo quer o Deus presente, todo mundo quer um Deus que abençoa, que perdoa e tal. Mas ninguém quer o Deus castigo. Sim, for o consumidor. Então, religião não dá pra mim. Eu sou espírito, eu quero espiritualidade. Eu não sou uma pessoa de religião, eu sou uma pessoa de espiritualidade. Eu considero ser espiritualizado. Exatamente. Com isso, a espiritualidade ela virou um elemento particular, íntimo. Ela não pode ser mais discutida em público. Sim, sim. Se isso é um elemento íntimo, eles também entendem de que isso não reverbera em outras áreas da minha vida. A gente chega no próximo pecado dos irmãozinhos queridos aqui, que é o quê? O casamento misto. Se a religião é algo íntimo, se eu casar com uma pessoa com uma espiritualidade / religiosidade diferente, isso não interfere em nada, porque isso é íntimo. Exatamente. É espiritualidade. Só que eles não conseguem perceber que o que move a nossa vida é aquilo que nós cremos. É porque a religião é conduta, é código de conduta, né? Religião você segue um código de conduta. Crio os meus filhos a partir daquilo que eu acredito que é bom. Sim, seus dogmas. Se o traficante acreditar que droga é bom, ele vai falar pro filho dele que droga é bom e o filho dele vai ser o quê? Vai consumir. Traficante. Por que o traficante não quer que o filho seja traficante? Porque ele sabe que não é bom. Mas então, ele administra. Aí qual que é o problema? Sobre casamento misto, a gente tem um monte de discussão sobre isso. Mas vamos lá, que esse é o último. Por que esse é o último? Porque toca na família. E quando toca na família, Deus é o ápice, assim, para Deus. O último elemento a destruir, né? Você destruiu o dia santo. Você destruiu a possibilidade de trabalho, né? Daí você já... Porque... Você destruiu o templo. E é interessante essa questão do trabalho, né? Às vezes a gente não percebe quanto a gente está comprometendo certas coisas com o trabalho. Às vezes não só a gente está trabalhando demais, como aqui mostrou quando eles negociavam com o povo estrangeiro, né? Ou seja, às vezes eu estou me colocando na mão do inimigo na questão do trabalho. Exatamente. Né? Quando eu começo a ceder pro meu chefe que fala que domingo para mim, vai no domingo que você vai ganhar mais, não sei o quê. Eu posso ganhar menos, eu tenho escolha de ganhar menos. E não ir no domingo. E manter meu emprego. Ou então você fala pra ele, ou então ele fala bem assim, se você não for no domingo, você tá fora. Exato. E daí eu não creio, não confio que Deus vai providenciar algo melhor e me coloco na mão do inimigo. Que é o que eles faziam. Porque pro inimigo é muito bom negociar com o cristão, porque o cristão fica dependente dele. Exatamente. É a nossa falta de segurança que Deus cuida da gente. Perfeito. Então, porque no casamento misto também entra isso. E daí falta destruir a família, que é a questão do casamento misto. Ela é a pessoa perfeita pra mim. Vai destruir. Se eu já destruí o dia santo, não tem mais dia santo. Eu relativizei. Dia santo não é dia santo, não é tão santo. Relativizei o trabalho, porque eu fico na mão dos outros. Agora a família acabou. É a última etapa. Aí... Falta eliminar a família. O grande dilema do casamento misto é assim... Por que você vai casar com alguém que não é crente? Tipo assim, nunca vou achar ninguém igual ela ou ele. Ponto. A sua fé tá nisso. Exatamente. Não, eu vou casar com ele porque, financeiramente ele é bem dividido. Que é o caso que aparece aqui. Você casar com os povos estrangeiros te dava status. Por quê? Porque, em regra geral, esses caras eram comerciantes e tal, papapá. O cara tinha uma condição financeira melhor. Então a gente negocia termo por uma condição financeira melhor. Sim. E qual que é o dilema, velho? O dilema do casamento misto, salvo engano, tá lá em Deuteronômio capítulo 7. Inclusive eu vou até abrir, porque ele é elucidativo nível hard e nível master. Porque chega a ser pesado. Cadê? 8, 7. Admoestações contra a infidelidade. Acho que é eu. Acho que é esse. Aqui, isso mesmo. O texto diz assim, capítulo 7. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus,
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, ou seja, quando Deus te der essa terra, que ele mesmo vai lutar contra esse povo, vai tirar eles de lá para te dar, e o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti, para as ferir, ou seja, lutar, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás o quê? Matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Mas esse negócio de casamento misto ou relacionamento misto é um negócio tão interessante, né? Eu fico percebendo. Quem sempre compromete quando dá essa questão mista? É o cristão. O cristão nunca tem firmeza. O cara do mundo tem mais firmeza em se manter fiel ao mundo, né? Ao mundo, aos princípios mundanos dele, do que o cristão aos dele. Por quê? Porque é medo. O cara fica com medo e fala, não, eu vou perder a menininha bonitinha. Ou a menina, não, eu vou perder a segurança do cara que tem dinheiro. E se sujeita. Quando Deus falou que se é para confiar, em todas as áreas. É tipo... Deus vai sustentar. E é engraçado isso, né? A gente não percebe, mas essa é uma fraqueza tão grande dentro da igreja. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte. Quando o texto de Deuteronômio fala que os teus filhos se desviarão, eu fico pensando assim, hoje já é tão difícil a gente criar filhos no caminho do Senhor, tudinho e tal. Eu fico pensando, será que a minha família se parece com o Deus? Até que ponto as pessoas reconhecem que nós somos uma família cristã? Porque o filho de um casamento misto, ele não sabe para onde ele vai. Na verdade, vai para o mundo, né? No fim das contas. Em regra geral, vai. Por quê? Primeiro que nosso coração já pende para o lado errado. Já pende para o lado errado. Meio canhoteiro. E aí, fica aquela luta dentro de casa, a dificuldade de implementar uma identidade cristã. Porque é difícil. Ser cristão é difícil. Aí você chega para um moleque, por exemplo, vamos pegar um moleque, sei lá, de 12 anos. O moleque se amarra e joga bola. Aí tem uma programação lá da igreja no sábado à tarde. E o pai vai jogar bola. O moleque vai para a programação da igreja, irmão? Vai não. Não vai. A não ser que tenha muita firmeza, né? Você tem que ter muita firmeza para levar. E olha lá. Não. É difícil. É muito difícil, né? Mas tem que ter firmeza. Mas é o que eu te falo. Quem que sempre compromete? Onde que tá o erro? O cristão sempre compromete. E aí o lance é, se na parte da família a gente está negociando termos diante de Deus, cara, o negócio tá feio pra você. E aí, quando eu falo aqui, ele utilizou o casamento misto, mas a gente pode falar, por exemplo, em relação às finanças dentro de casa, a gente pode falar o tratamento um do outro dentro de casa, a gente pode falar do sexo dentro de casa, a gente pode falar, sei lá, das divisões de tarefas dentro de casa. A gente pode falar sobre quem mantém a casa, quem não mantém a casa financeiramente. A gente pode falar de como um trata o outro dentro de casa. A gente pode falar de um monte de coisa. E aí, o que significa o casamento misto? Sábado, trabalha, família. O que é que esse povo fez? Esse povo, depois que o líder foi embora, comprometeu tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer lá em Gênesis 1. Exatamente. Que é o sábado, adorar a Deus, trabalhar e a família. E é engraçado, né? Às vezes eu penso que isso é uma ideia que permeia meio o mundo cristão. As pessoas pensam que elas são o elo mais fraco por ser cristão. Você já percebeu isso na sociedade atual? As pessoas veem que ser cristão, é um bobalhão. O cristão é um bobalhão, né? Porque apregou bem, porque tem que tratar os outros bem, dar outra face, né? Quando se a gente vivesse essa verdade aí, a gente seria o elo mais forte. Sempre. Sempre é o elo mais forte. Então as pessoas... Tá uma inversão aí. Hoje tá difícil você convencer as pessoas de que o elo mais forte é o elo cristão. E aí, para mim hoje, o que falta para nós é firmeza no coração. A gente tem que ser firme naquilo que Deus fala.
Dor nas costas. Tá doendo, né? Só que o livro de Neemias, ele não termina com essa tristeza toda, porque o finalzinho dele, ele nos convoca para uma reparação. Ele diz assim: limpei-os, pois de toda estrangeirice. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão parecidos demais com o mundo. Limpa. E designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Ele restabeleceu o serviço do sábado, cada um de acordo com o que foi chamado, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O que Neemias está chamando o povo a fazer? Cara, vamos se retratar. Vamos colocar nosso coração em juízo e ver aquilo que a gente precisa retornar. E no que precisa retornar, limpa. Agora, graças ao meu bom Deus, a gente não limpa com água. Porque os pecados que a gente comete diante de Deus, eles não são limpos com água. Nem água sanitária. Nem desinfetante, nem Vanish. Nem Vanish. Eles são limpos pelo sangue do Cordeiro que foi morto na cruz. E eu acho essa a parte mais bonita do texto de Neemias. Porque a gente falou de religiosidade, a gente falou de espiritualidade, a espiritualidade bem moderna, né, onde eu pego só as coisas boas da religião. Mas a religião, ela tem uma lógica religiosa. A lógica religiosa é: eu ofereço sacrifícios e o Deus me retoma aquilo que eu pedi. Essa é a troca. Se a gente pega lá os medos, aquele povo antigo e tal, como é que eles faziam? Para eles irem para a guerra, eles ofereciam sacrifício. Se eu não me engano, o filme de Troia mostra isso, né? Ele mata um filho, se eu não me engano. Não lembro se é Troia, mas... Ele oferece um sacrifício. Ele oferece um sacrifício e aí os magos entendem se ele pode ou não entrar lá para fazer a guerra, porque se ele vai ganhar ou não. Então, eu dou para receber. Qual que é a grande diferença do cristianismo? O cristianismo, ele não entra nessa lógica religiosa. Então, chamar o cristianismo de religião não tem lógica. Talvez eles coloquem na prateleira de religião o cristianismo, porque o cristianismo se enquadra naquilo que é etéreo, naquilo que é transcendente. Que muda a nossa cosmovisão. Que muda a nossa cosmovisão, que fala talvez de coisas mais profundas, de coisas da nossa alma, do nosso espírito. Mas a lógica do evangelho é: o Deus que se faz carne e se oferece para que a gente pudesse receber o seu favor. É totalmente contrária. Interessante. E é a partir desse sacrifício que o próprio Deus faz que a gente tem a oportunidade de se limpar. E o interessante, eu gosto de fazer um arremate aqui de Neemias, do que Neemias era um cara com uma visão muito clara, né? E isso tem uma importância na nossa vida muito grande. Se a gente não perde a visão, a gente sempre vai estar no centro da vontade de Deus, a gente sempre vai estar alegre, feliz, a gente sempre vai chegar no final bem, né? Porque você veja, eu lembro quando aquela passagem de Josafá que fala que Josafá, Deus mandou ele contra os assírios, né? Lá em Crônicas, mandou ele contra os assírios, e o exército assírio era 10 vezes maior. E Josafá falou: bem, Deus me mandou para morrer, né? Claramente, a gente vai perder essa batalha. Só que o Josafá fala? Ele: não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. A nossa visão nunca pode distanciar de Deus. Não. Tanto é que... Por que eu digo que Neemias era um cara de visão? Porque Neemias sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que restaurar o templo, restaurar os corações, restaurar a muralha, manter as pessoas longe das estrangeirices. Então, quando que a gente erra? Quando que vem o declínio do cristão? Quando a gente perde essa visão. O momento que você abandona a visão verdadeira, que é a visão voltada para Cristo, que Cristo é o único que pode nos conduzir à salvação, que a gente só vai ser lavado dos pecados através de Cristo, e que através de Cristo a gente vai gozar de felicidade, de alegrias, não só terreais, como eternais, a porta para a vida eterna. Quando a gente esquece isso, acabou. Ali a gente comprometeu tudo, na verdade. A gente entregou tudo e a gente vai falhar, vai chegar no fim, vai falhar. E aí, Dudu, assim, muito boa palavra,
E eu vou acrescentar. Qual é o propósito da nossa vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Só que, Dudu, a gente vai montando estruturas na nossa vida. Perfeito. Que quando a gente se dá por conta que a gente está longe, quando precisa voltar, a gente não consegue mais pedir. Você pega um cara, por exemplo, você pega um cara que está construindo uma empresa, trabalhando de domingo a domingo, fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Esse cara cai em si, no momento da vida dele. Às vezes ele olha e fala assim, cara, agora eu tenho que manter uma estrutura que eu não consigo mais ser fiel a Deus. Você falou um negócio, não sei se você já viu aquele livro, O Ciclo da Autossabotagem. Ele fala justamente isso, que a gente monta uma ideia. Eu começo a estruturar minha vida em torno daquela ideia. Daí quando eu percebo que aquela ideia falha, mas eu tenho que manter ela por motivo de aparência, eu começo a criar superestruturas dentro da estrutura. Ou seja, eu começo a me sabotar. Porque eu já entendi que aquela ideia não é a ideal. Mas eu continuo me mantendo nela. Por quê? Para mandar uma aparência para as pessoas. Porque eu já sou aquilo lá. Eu represento aquilo lá. E às vezes é isso que você falou. A gente cria uma superestrutura de pecado, de coisa ruim, que a gente não quer se livrar. Daí a gente vai se sabotando. E vai criando microestruturas. Daí o que acontece? Eu já estou num pecado. Daí para manter o pecado, faço o quê? Minto. Pecado. Vem mentindo. Daí, esse pecado demanda dinheiro. O que eu começo a fazer? Eu começo a sonegar o dízimo. É uma bola colocar de neve. Aqui. E vai girando a bola. E eu vou criando essas microestruturas. Dentro da estrutura principal, me sabotei por completo. Chegou, perdi a visão, já era, vou cair. E daí qual que é o caminho da restauração? Aí eu tenho que ser quebrado. Aí não quebra. Não, e aí tem que ser quebrado. Aí só Deus fazer isso aí. Não sei se você já viu aquele filme antigo dos 10 Testamentos, dos 10 Mandamentos. Um filme bem antigo, da década de 50. Tem uma passagem... Eu vi foi a... Não, você viu os 10 Mandamentos ali, o novo, né? Da Record. Da Record. Novela. Mas tem um trecho naquele filme lá, o seguinte, eu acho muito engraçado. Ele pega, Moisés está lá, cresceu no Egito, príncipe, até a sua mocidade foi príncipe, gozava de toda a influência, e daí ele foi mandado. Daí tem uma hora que eles jogam o personagem na terra, assim, e daí vem aquela voz de narrativa que era comum de Hollywood, daí ele falou, agora o barro está pronto para a mão do olheiro. Cara, quando eu ouço aquilo lá, eu sempre fico impactado com aquela frase. Porque é bem assim, às vezes você tá lá, você cresceu no Egito bonitão, fazendo toda sorte de pecado, toda sorte de atrocidade. Daí Deus vai te falar, não é aqui que eu quero você. Te quero aqui. Daí ele vai pegar você, meu amigo, ó. Aí o lance é o seguinte. Macetar você. Aí o barro vai estar pronto para a mão do olheiro. Limpar isso daí é difícil. É difícil, claro. Porque você pega, por exemplo, o exemplo de Moisés. Cara rico, poderoso, tudo para ser o próximo faraó. Cara, ele foi sobre o reinado de Sete I. Quem estuda história, era de ouro do Egito. Era de ouro do Egito. E aí, ele vai viver no deserto, irmão. Sem nada, miserável. Teve que ser empregado do cara. E o orgulho que teve que ser quebrado. Então, cara... Só que a gente vai criando essas estruturas e a gente precisa largar. Então, eu termino hoje pensando... O que é na minha vida que eu preciso limpar? Ideias, estrutura. Será que eu tenho que repensar meu trabalho? Será que eu tenho que repensar a importância do dinheiro? O que é que eu preciso repensar na minha vida? Consertar, né? E consertar. E quando for consertar, tenha fé que Deus vai cuidar. Que esse é o mais difícil. Com certeza. O mais difícil é ter fé de que Deus vai cuidar. Finito? Chegamos? Chegamos no fim. Cumprimos os propósitos? Cumprimos. Chegamos ao final da carreira, guardamos a fé? Exatamente. Olha só. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a confiar mais nele, confiar e colocar nosso coração naquilo que a gente foi chamado. A gente não pode perder nosso propósito. Nossa visão. Cara, esse texto de Neemias é muito bonito porque ele traz pra gente, nos recoloca no lugar onde deveríamos estar, que é em Jerusalém. Com certeza. Na presença de Deus, vivendo as vontades de Deus, nos propósitos de Deus. Amém. Que a gente reestruture nossa vida, reestruture nosso coração e que a gente passe a pulsar. Tá na 2? Tá na 2. Chama na 2. Chama na 2. E que a gente...
Eu fico olhando pra Giovana e eu fico pensando, cara, a Giovana, porque eu vou até tirar aqui o fone. Pra vocês que não sabem, isso machuca, ok? Muito. Eu vou ficar com o fone. Eu já construí uma parte da minha vida, né? Tá, velho. Já tô... Tá nada. Fale por você. Eu já construí uma parte da minha vida, né? Mas eu fico vendo, assim, Giovana, outros adolescentes, assim. Esses dias eu tava conversando com um menino de 18 anos. E eu tava falando pra ele, cara, aproveita tudo que você tem e constrói a tua vida certinha. Porque a gente que já construiu, tem algumas coisas que não dá mais pra reconstruir. Não. Os tropeços que você já deu, já era. Já foi. Mas quem tem a oportunidade de construir, que construa a sua vida certinho. Mas essa aqui é a mágica do cristianismo, né? A despeito da gente ter tropeçado, Deus ainda vai lá e vai te dar o melhor. Vai construir. Você vai conseguir construir alguma coisa. Exatamente. Ainda há tempo. Tendo vida, há tempo. Vai dar bom. Vai dar bom. E é isso aí. Beleza, gente? Você já conhece o processo. Que Deus abençoe vocês. Vai lá no sininho, compartilha com todo mundo, manda pro povo, redes sociais. A gente ainda vai fazer o sorteio da caneca, vai lá na nossa igreja. Opa, vai lá na nossa igreja. Eu falei, opa. Vai lá na nossa igreja, Rua Mato Grosso 1797. 9 horas da manhã no domingo e 18h30 no domingo à noite. Vamos falar da conferência missionária, né? Dia 12 e 13 de agosto, nossa conferência missionária. Nós vamos falar ainda mais aqui. Das 4 às 7. Das 4 às 7 no sábado. E às 9. Às 9 no domingo e 18h30 no domingo à noite. Lá no beleza? Da igreja. Que Deus abençoe vocês e a gente vai batendo papo sobre primeira temporada terminada com louvor. Êxito, entregue. Deu certo, graças a Deus. Valeu, fique com Deus. Valeu, meu povo. Abraço. Tchau pra vocês. Tchau.